É isso aí, pessoal. Nós vamos agora ao quarto vídeo desse tutorial que eu estou fazendo de como preparar uma mensagem bíblica. Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários aparatos, entre eles o mais importante, que é a Bíblia. Revendo rapidamente, nós vimos que o primeiro passo para preparar um sermão, um estudo bíblico é orar e orar. Segundo passo é ler intensamente, constantemente. Você não somente ter uma vida de leitura bíblica diária, constante, mas uma vez que você delimitou qual é o texto que você vai falar, ler várias vezes aquele texto. E agora é aquela parte mais árdua, né? No terceiro vídeo nós falamos sobre as anotações, onde você vai lendo e vai anotando tudo que vem à sua mente. Dúvidas, né? Anotações em forma de perguntas, em forma de afirmação, tudo aquilo ali você vai utilizar depois, é um material que você estará ajuntando. E agora nós vamos a este quarto vídeo, ou essa quarta fase, que é a fase da interpretação. É nesta fase que você vai descobrir o tema da sua mensagem, qual será o assunto da sua mensagem. Eu estou aqui partindo de um pressuposto que você está pregando ou preparando uma mensagem expositiva, ou seja, você orou e você encontrou um texto bíblico e você quer expor, você quer pregar sobre esse texto bíblico. Então agora você vai para uma fase que nós chamamos de interpretação ou hermenêutica. Você vai fazer esta tarefa de descobrir o que exatamente esse texto está dizendo. O que ele disse às pessoas que primeiramente leram este texto, em que época ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Quando a gente fala em hermenêutica, a gente está falando de interpretação da Bíblia. Quem se propõe a pregar precisa crescer nesta arte da hermenêutica, nessa arte de interpretar um texto. Há muitos erros crassos, muitos erros grosseiros por parte de pregadores e pastores na interpretação da Bíblia. A dificuldade da interpretação da Bíblia se dá pelo fato de que a Bíblia ela não é um livro, um conceito moderno que nós temos de livro. A própria palavra Bíblia, ela vem da palavra biblioteca, ela designa uma quantidade de livros ou vários livros. Na verdade, são 66 livros, se você pegar a Bíblia evangélica protestante, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Bem, esses livros, eles não foram escritos em português, eles não foram escritos agora, nos últimos anos. Este livro, ou estes livros que compõem a Bíblia Sagrada, não tiveram um único autor, eles foram escritos em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento, mais de 90%, 99% em hebraico, pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. É lógico que nós temos hoje excelentes traduções da Bíblia, que você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, aramaico. Nós temos aí traduções que você pode ler com toda a confiança que estará lendo aquilo que foi escrito lá, que contém lá os escritos nas línguas originais. Mas você precisa entender
que a Bíblia, a sua composição, desde o primeiro livro até o último livro, você tem um espaço de tempo gigantesco. São mais de 1000 anos entre o primeiro livro e o último livro. A Bíblia ela foi escrita em diversos locais, né? Em vários países. Os escritores escreveram boa parte ali na Palestina, né? Na Terra Santa, mas muitos escritores escreveram no exílio, escreveram na Babilônia, escreveram em outras partes que não ali somente na Palestina ou na Terra Santa, em Israel. Então um espaço de mais de 1000 anos e vários escritores. A Bíblia tem várias pessoas que Deus usou. Cremos que Deus é o grande autor, Ele inspirou todos estes. A Bíblia ela tem uma origem divina, mas ela se materializa através de pessoas que têm o seu estilo, o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, a sua cultura. Desde simples pescadores que foram usados por Deus para escrever a Bíblia, passando por um Paulo, que era um fariseu poliglota, falava várias línguas, um erudito da sua época, passando por pessoas que trabalhavam nos palácios, que serviam a reis, a camponeses, lá no Antigo Testamento, desde pessoas muito simples, quase analfabetas, a pessoas muito cultas, muito influentes e muito capazes. Então, quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro apenas, um gênero apenas, um tipo apenas de literatura. Você vai encontrar na Bíblia livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Então tem poesia, tem história, os evangelhos. Você vai encontrar diversas formas de metáfora, de comparação, várias figuras de linguagem na Bíblia, que quando você vai então interpretar a Bíblia, você tem que ter um conhecimento dessas figuras de linguagem, de interpretação. Você precisa conhecer um pouquinho disso. Um mínimo de leitura. A pessoa que vai interpretar a Bíblia tem que gostar de ler, ler muito, ler bastante, para poder ter este conhecimento. Então a Bíblia, são mais de 40 homens foram usados, 3 línguas, um espaço de mais de 1000 anos entre o primeiro livro e o último livro da Bíblia. É importante então que você tenha isso em mente ao interpretar a Bíblia. No começo, depois que você passou por aquela fase de anotação, de pesquisa, é importante que você se valha de outros estudiosos competentes, teólogos, conhecedores, pastores, conhecedores da Bíblia, para validar sua interpretação, né? Você leu ali, entendeu, procurou entender aquele texto, aí por isso você agora vai fazer uso de um comentário bíblico para verificar se aquela interpretação que você está dando àquele texto é correto. Então você tem que saber que tipo de literatura eu tenho. Eu estou lendo um salmo, é um livro poético. Eu estou lendo o livro de 1 Reis, 2 Reis, é um livro mais histórico. Eu estou lendo o livro de Isaías, é um livro profético. Eu estou lendo Apocalipse, né? Já é um livro com outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem apocalíptica. As cartas de Paulo, as cartas gerais, as epístolas gerais, então já é um outro tipo de literatura. Isso você tem que ter em mente ao interpretar
a Bíblia, né? Isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, essa habilidade de interpretar. E nessa fase, então, você vai fazendo a interpretação e você vai anotando. Por exemplo, você vai pegar o Salmo 1º. Eu gostaria que você começasse fazendo esse exercício, pegando o Salmo 1º. E aí, dentro deste Salmo, você vai, então, orar, ler várias e várias vezes este salmo. É um salmo. O salmo ele tem uma literatura poética, e então você vai ler várias vezes. Você vai começar a anotar, por exemplo, nessa anotação e nessa leitura você tem que descobrir qual é o tema, do que se trata o Salmo 1º, ou quais são os temas que se expõem aqui. Quando você lê o Salmo 1º, ele começa: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele já logo de início fala, já lança um tema aqui, o tema felicidade. Como é feliz, ou na versão antiga, se você ler, bem-aventurado. Você vai ter que agora, você pode até anotar isso aí, como é feliz ou bem-aventurado, e ver se esse termo se repete, se ele é importante naquele texto, porque ele pode estar, isso aí pode ser um indicativo de que o assunto do Salmo seja a felicidade, né? Qual é a verdadeira felicidade? Então esse é um tema que você já encontrou aí no texto, né? Então ele vai falar sobre o justo e sobre o ímpio. Então você vai, o que é o ímpio? Pesquisa isso no dicionário. O que é o justo? Então anota lá, justo, ímpio. Essa é a fase de anotação. Você vai encontrar ali um tema que é relativo à palavra, meditar na lei do Senhor, a satisfação, ter alegria com a palavra de Deus. Você vai encontrar outros temas como conselho, lei do Senhor, árvore plantada, frutos, prosperidade, palha, aprovação de Deus. Tudo isso aí está neste primeiro salmo. Quem é o justo? Qual é o resultado de uma vida justa? Qual é o segredo da felicidade? Nessa pesquisa, nessa leitura, nessa interpretação, você está tomando nota das palavras, das expressões, pesquisando, aí já está surgindo o tema do texto, ou os vários temas que um mesmo texto pode ter. E aí você vai, então, dentro desse tema, escolher, né, quais são os temas que você vai pregar sobre ali naquele texto. Por exemplo, no Salmo 1º, um tema poderia ser quais os resultados de uma vida justa, ou quais os resultados de uma vida, qual é o resultado da vida do justo, né? Como o Salmo está comparando o ímpio com o justo. E aí você já, no próprio texto, já vai ver alguns resultados, já começa a nascer os pontos de um sermão, né? O justo, ele é feliz, ele é bem-aventurado. O justo, ele é firme, ele é como uma árvore plantada, né? E o justo, ele é próspero. Ele dá o fruto na estação própria. E o justo, ele é aprovado, né, pelo Senhor. Os ímpios, eles são reprovados, mas o justo, ele é aprovado. Então, daí você já tira 3, 4 pontos de uma mesma mensagem, ok? Então, essa parte de interpretação, você pesquise um pouco mais, leia um pouco mais. Ela é muito mais complexa, eu não tenho tempo aqui de estar trabalhando todos esses detalhes, ok? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.